Pessoal, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre a ilusão que nós estamos vivendo. Como assim, William? Ilusão. Todos os dias nós estamos ouvindo falar sobre uma crise que está instalada no mercado. Eu gostaria de saber de vocês, quem aqui de vocês ouve todos os dias, ou ouve num noticiário, ou vê num jornal, ou num site de internet, ou gente no YouTube falando sobre crise? Levanta a mão para mim, quem está sempre percebendo essa notícia no mercado. Nós estamos vivendo uma crise, o Brasil está passando por uma crise. Beleza. Nós não estamos falando de colocar o foco no negativo. O que nós estamos falando é de perceber que o mercado ele está contaminado com isso. Ou seja, a visão de crise ela está instalada. Tá? Porém, pessoal, eu quero dar um alerta sobre o porquê muitas empresas quebraram. Muitas empresas quebraram. Eu não sei se a Karina tem algum dado atualizado, mas a última notícia que eu tinha, 1.000 empresas fechadas em Pelotas. A taxa de desemprego, ela já é a mais alta da história. Ela já está em 30, a mais alta dos últimos 10 anos. Já está em mais de 30 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. E, William, mas por que tu está me falando isso? Porque eu quero que vocês entendam uma coisa, pessoal. Nessa crise que estourou até agora, até esse momento, as pessoas que quebraram foi por culpa própria. Como assim, William? Toda e qualquer empresa que quebrou até agora no cenário, tirando... nem vou tirar ninguém, eu não vou excluir nada. Eu vou colocar todas as empresas. Toda e qualquer empresa que quebrou até agora, quebrou por culpa própria. Como assim, William? Pessoal, é duro ouvir isso. Principalmente se talvez o teu negócio não esteja prosperando como tu gostaria que estivesse prosperando. Mas eu quero te dizer o seguinte. Existe uma coisa certa da crise. A coisa mais certa é que ela sempre vem. A crise, mais cedo, mais tarde, ela sempre vem. Essa não foi a primeira crise, não vai ser a última. Só que, de fato, tirando o lockdown que aconteceu, tirando aquela primeira parada do mercado onde ninguém conseguiu trabalhar, a maior parte das pessoas, se adaptando, conseguiram trabalhar de algum jeito. Quem não conseguiu trabalhar? Aquela pessoa que era inflexível. Aquela pessoa que o seu segmento de mercado não estava conseguindo a flexibilidade. Porém, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu vi empresas como, por exemplo, lancherias que tinham ponto fixo trabalhando, pessoas que se mudaram logo no início da crise e botaram food truck. Eu tive pessoas que trabalhavam, por exemplo, restaurantes que trabalhavam e vendiam 400 almoços. E esses mesmos restaurantes passaram a vender marmita, passaram a fazer teleentrega. Existem alguns mercados que foram fazendo adaptações de uma forma muito rápida. E todo e qualquer líder de negócio que teve uma mentalidade engessada, ou seja, não, o meu negócio funciona assim e eu vou fazer, eu vou esperar, eu vou deixar o negócio acontecer, eu vou esperar porque o mercado vai ter que voltar. Só que o mercado não voltava. O mercado ele não readaptava, ele não voltava àquilo que era normal antes. E o tempo foi passando. E existe uma regra do mundo dos negócios que a maior parte das pessoas esquece. Que uma empresa ela tem que ter caixa. Uma empresa ela tem que ter reserva. E algumas pessoas acham que essa reserva é uma reserva de uma semana. Uma reserva de 30 dias. Uma reserva de 2 meses. E, cara, não é assim. Quando a gente vai estudar o mundo dos negócios e as projeções, existem cenários que muitas vezes são afetados e que nem é em tempo de crise, mas que chegam a passar por 3 meses de recesso. Existem cenários onde
são abatidos. Por exemplo, eu vou dar um caso que é muito comum aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, sorveterias. Cara, às vezes trabalha 3 meses para ter 9 meses de recesso. Negócios de praia trabalham 3 meses, 4 meses para ter 8 meses de recesso. Só que toda empresa deveria ter a consciência de que eu preciso ter caixa para poder me manter em situações adversas. Só que as pessoas esquecem disso. E elas querem aumentar sua qualidade de vida, então começam a gastar o dinheiro que na realidade não poderia ser gasto, começam a fazer investimentos na própria empresa, porque muitos empresários de alta qualidade, empresários muito bons, se viram extremamente apertados e alguns até quebraram. Por quê? Porque tinham a mania de ficar sempre reinvestindo na empresa. Reinvestindo na empresa. Junta capital, não deixa o capital parado, porque capital parado é prejuízo. Pega o dinheiro, vai lá e compra mais matéria-prima. Pega o dinheiro, vai lá e amplia estoque. Cara, e não é assim que funciona. Nem sempre ter grande estoque é uma vantagem. Nem sempre ter acúmulo de matéria-prima é uma vantagem. Em tempos de crise, o que mais te coloca em vantagem é ter liquidez de dinheiro. Liquidez. Só que as pessoas, muitas vezes, por olho grande, ganância, por quererem aproveitar todas as oportunidades, acabam esquecendo disso. Por quê? Eu vou ter uma suba na minha matéria-prima. Então eu vou pegar o que eu tenho de caixa e vou botar tudo em estoque. Só que o problema é o seguinte: eu fiz uma grande compra de estoque. Eu tinha 100 mil no meu caixa e eu comprei 100 mil de matéria-prima, por exemplo, tá? Um número hipotético. E eu fiquei com o meu caixa zerado, esperando que a mercadoria rode para que eu possa alimentar meu caixa de novo. E daí vem algo chamado lockdown. E a pessoa vai lá e quebra. Por quê? Porque não tem como sustentar a folha de pagamento, porque não tem como se manter no mercado sem dinheiro. E por isso, pessoal, é que eu quero que vocês parem agora e lembrem de uma coisa que eu falo lá dentro do Emagreça com Brasil, que é: não importa o que acontece na tua vida. Se é bom, parabéns, o mérito é teu. Se é ruim, parabéns, o mérito também é teu. O problema é que as pessoas fazem o quê? Elas ficam colocando a culpa no governo, elas colocam a culpa na crise, colocam a culpa na pandemia, colocam a culpa no coronavírus. E o único lugar onde elas não colocam a culpa é no próprio colo. E acabam dizendo assim, foi o mercado que me quebrou. Só que o que acontece, pessoal? É aí que vem agora um ponto que eu falo sobre a ilusão do mercado. Eu quero mostrar isso para vocês. Eu vou mostrar isso na prática. Nós passamos pelo período de 30 dias lá onde foi um horror, né? Onde as empresas estavam fechadas, não tinha movimentação, estava muito complicado. Alguns segmentos ainda continuam afetados, tá? Mas eu quero que levante a mão aqui para mim todas as pessoas que hoje estão com seu mercado aquecido. Ou seja, tem muito trabalho. Levanta a mão para mim, os que tem muito trabalho. Cara, William, tô tapado de trabalho, cara, tá complicado de tanto trabalho que tem. Levanta a mão para mim. Legal. Eu vou falar para vocês, permaneçam com a mão levantada, eu vou passar para a próxima tela, vamos poder ver. Olha só que legal. Muito legal. Beleza, pode baixar a mão. Esse é o problema. Como assim, William? Pessoal, mais de 70% das pessoas que estão aqui levantaram a mão. E disseram o quê? William, eu estou trabalhando tanto que eu não tenho tempo para nada. O que acontece? Meu mercado está aquecido, eu estou vendendo muito, eu estou trabalhando muito, tem muita entrega para fazer. Então, eu olho ali a Edi, que levantou a mão, que disse que está trabalhando muito, então os caminhões não estão parando na estrada, porque tem muito frete para fazer. Certo, Edi?
Então é muito trabalho. Daí eu olho daqui um pouco mais para o Link, que trabalha no setor mercadista, né? Supermercadista, atacadista. Eu também olhei ali a Marlene, que também levantou a mão dizendo que tem muito trabalho. E por que isso acontece? Porque o mercado está sendo inundado de dinheiro. Pessoal, nós não vivemos a crise ainda. Tá? Esse é o grande alerta para vocês. Nós não vivemos a crise ainda. Não tem crise no mercado. Não existe essa crise. Ela ainda não chegou. Ainda não chegou. Eu não estou falando que ela não existe de ponto final, é só uma ilusão. Não me confundam. Não interpretem mal. Eu estou falando que nós ainda não sentimos ela. Por quê? Porque vem o benefício dos R$600, vem auxílio-desemprego, vem crédito de 300 milhões para as empresas, e daí começa a girar o mercado. Setor imobiliário está tendo uma alavancagem bruta nesse momento agora, vendendo muito. A Ângela, que é do setor imobiliário aqui, a gente conversava essa semana, né, Ângela, sobre isso. O setor imobiliário aquecido. Quando o setor imobiliário está aquecido, a construção está aquecida. Se a construção está aquecida, nós temos ferragem aquecida, nós temos madeireiras aquecidas, nós temos vários outros setores que são puxados e alavancados pelo setor imobiliário. E muitas pessoas tirando o seu dinheiro da poupança para comprar um imóvel, muitas pessoas percebendo que a taxa de juros no Brasil está cada vez diminuindo mais. Taxa de juros de recebimento, tá? Não confundam taxa de juros de recebimento com taxas de juros de pagamento. As taxas de juros de recebimento, de eu deixar meu dinheiro lá no banco e receber juros por isso. Então, hoje, antigamente os poupadores deixavam dinheiro na poupança e ganhavam dinheiro com a própria poupança. Hoje, quem deixa dinheiro na poupança tem um prejuízo quase de 1,5% ao ano, somente com a taxa de inflação reduzida que tem. Então, hoje é prejuízo deixar dinheiro no banco. Então, as pessoas estão comprando imóveis para poder ter alguma garantia, porque ainda se acredita muito naquele ditado que quem investe em terra não erra. Então, quem investe em imóvel, normalmente, no longo prazo, tende a ganhar com aluguel, tende a ganhar com a valorização do bem. Então, o que acontece, pessoal? Eu quero que vocês percebam que o mercado está se movimentando como um todo. Mas aí eu começo a expandir a visão agora. Nesse momento, a minha visão ela começa a ampliar. Por quê? Dias atrás, eu tive uma videoconferência com um dos caras que mais entende de dinheiro que eu conheço. Um cara que algumas pessoas aqui participaram dessa videoconferência. Esse cara é um gestor de fundos financeiros que entende muito de dinheiro. E nós falávamos sobre inflação. E ele me disse assim: William, eu acredito que a inflação ela vai ser contida no Brasil. E eu falei para ele que eu achava que a inflação ela não seria contida. Porque o meu maior medo era que a inflação disparasse e o dinheiro começasse a desvalorizar. E, infelizmente, eu estava certo nesse momento. Por quê? Porque a gente está tendo hoje aí aumentos nos insumos, aumento na inflação como um todo de forma absurda. Hoje eu ainda ouvi uma notícia de um repórter, se eu não me engano, era da CNN, que ela falava que a classe C e D já começaram a ser afetadas com a inflação. Por quê? Porque até então não se estava sentindo. Porque existia muito dinheiro no mercado, pessoal. Muito dinheiro no mercado. Foi injetado muito dinheiro no mercado. Então as pessoas não estavam sentindo o aumento dos preços. Só que hoje, há dias atrás, ia se comprar 1 quilo de queijo, por exemplo, que eu comprei hoje, ia se comprar 1 quilo de queijo, se pagava R$28 no quilo de queijo. Hoje eu paguei R$45 no quilo de queijo. E já existem lugares que está mais caro.
Eu vi uma charge na internet de um cara que ele disse assim, ó, eu vou fazer um sorteio e o que eu vou sortear é 1 quilo de arroz. O que acontece? O aumento está acontecendo e devido a ter muito dinheiro, isso não está sendo percebido pelo consumidor de pouco consumo, de baixo consumo. Só que uma caixa de leite hoje, R$3,79, R$3,69, R$4, de repente em mercadinhos mais pequenos até 4 e tanto. Cara, coisas que há dias atrás nós pagávamos R$2,80, R$3,20 numa caixa de leite. Então, nós estamos entre a cruz e a espada. Por quê? Quem tem dinheiro hoje no Brasil está perdendo a capacidade do poder de compra. Porque o dinheiro está perdendo o seu valor. E quem não tem dinheiro no Brasil está perdendo a sua capacidade de ganhar. Como assim, William? Pessoal, o salário mínimo, há 6 anos atrás, dava aproximadamente $390. Tá? Um salário mínimo hoje no Brasil dá em torno de $210. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. O nosso poder de compra vem diminuindo cada vez mais. Só que a crise está sendo sentida. E para quem aqui é mais experiente, tá? E daí eu vou usar pessoas que já estão no mercado há mais tempo, talvez lembrem disso. Pessoal, uma coisa que vocês devem lembrar, e esse é o meu maior alerta da live de hoje, é algo chamado de ressaca econômica. O que é isso, pessoal? O governo inundou o país de dinheiro para diminuir o impacto da crise. Tá? Só que o dinheiro, imaginem que é uma pirâmide econômica, onde a classe A está aqui em cima. A classe A está aqui. E a pirâmide é composta pelos meus braços. Se eu quero combater a crise, eu jogo dinheiro na base da pirâmide. Tá? Pensem comigo aí, raciocinem. Eu jogo dinheiro na base da pirâmide, que foi o que aconteceu. Só que com o tempo, o que acontece? O dinheiro, ele sobe. E ele volta de novo para a mão de quem tinha dinheiro. Água vai para a água, fogo vai para o fogo, dinheiro vai para quem tem dinheiro. Então o dinheiro ele volta para o topo da pirâmide. E aqui em cima e aqui embaixo fica a miséria. Só que o que acontece, pessoal? Se esse povo aqui não tem dinheiro, como é que ele vai comprar o colchão dele? Como é que ele vai fazer a manutenção do carro dele? Se ele tem que escolher entre pagar o IPVA e fazer a manutenção. Como é que ele vai comprar uma caminhonete se ele agora não tem mais condições de comprar a caminhonete? Como é que ele vai sair? Como é que ele vai fazer o seguro se na realidade ele não tem dinheiro para pagar o seguro? Ele tem que escolher, ou ele anda e coloca combustível no carro, faz manutenção, ou ele paga o seguro. Vocês conseguem compreender isso, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar a minha linha de raciocínio? Consequentemente, eu quero que tu me dê a tua visão. Tu trabalha tu é despachante, certo? Certo. Tu já percebeu o quanto as pessoas elas estão trocando de um carro de maior valor para um carro de menor valor? Tem bastante. As pessoas elas estão vendendo a caminhonete e andando de carro popular. Na verdade, o que acontece bastante, eles vendem o carro
de menor valor que está quitado e compram um carro novo e financiam ele. Para poder tem botar o bastante dinheirinho disso. no bolso. Exatamente. Botar o Porque dinheiro no acha bolso. que o juro está baixinho, realmente está mais baixo, só que a conta vai vir, né? Tu sabe que eu conversei com um rapaz que cuida da concessionária. Ele cuida de uma concessionária em Porto Alegre. Conversei com ele ontem. E ele me disse assim, em Porto Alegre já não está mais se vendendo carro zero. Em Porto Alegre já não está mais se vendendo carro zero. Até porque está em falta quase, né? Não estão vendendo muito também por causa disso. E outra coisa, né, Meide? Os bancos já pararam de aprovar a quantidade de financiamento que estavam aprovando antes. Pessoal, prestem atenção numa coisa. Fazem 2 anos e meio que eu trabalho no mercado financeiro. 2 anos e meio. E uma coisa que eu demorei para aprender é que o mercado financeiro, ele prevê o mercado real. O mercado financeiro, ele prevê o mercado real. Ou seja, ele consegue enxergar, ele antecipa o que vai acontecer no mercado real 15 dias, 20 dias, 30 dias antes. E hoje ainda eu fiz uma operação no mercado financeiro e, por incrível que pareça, tinham empresas hoje caindo na Bolsa de Valores 4%. 4%. Hoje tinham empresas desvalorizando na Bolsa, praticamente todas. Eu e o Norton acompanhamos hoje o mercado financeiro. Praticamente todas as empresas da Bolsa hoje estavam em queda. Daí teve uma empresa que deu um destaque, que foi a Vale. Hoje, a Vale subiu 5, 6 pontos hoje. Só que a maior parte das empresas foram desvalorizadas hoje. E a Vale subiu 5,84%. Só que daí, pessoal, galera da Essência do Sucesso, levanta a mão para mim aí. Pessoal da Essência do Sucesso. Eu quero que vocês lembrem de uma coisa que eu falo para vocês há muito tempo. Há muito tempo. Lá no início da crise eu já falei e agora eu estou falando de novo. O mercado tende a tomar a segunda pausa. O segundo freio. Pode baixar a mão. Vocês lembram disso? Eu falo isso para vocês há muito tempo. O mercado tende a tomar o segundo freio. Só que assim, pessoal, quando eu falo as coisas, às vezes as pessoas elas não conseguem compreender. E vão tomando as suas atitudes com base na vivência do dia a dia. E esse é o maior erro que tu pode cometer hoje. Tu não pode tomar as tuas ações com base no que tu está vivendo. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Porque nós estamos andando sobre um terreno que ele vai afundar. O terreno que nós estamos entrando hoje, ele parece que está às mil maravilhas, mas não está. O mercado tende a travar. Eu não vi o Pablo aqui, mas o Pablo me falou que o vidro subiu 21% nos últimos 30 dias. Falando com a Ângela, não tinha tijolo para comprar. Então, o que está acontecendo? O preço está disparando. Cimento. Cimento está em falta. Quanto está um saco de cimento hoje, Werner? 30, 31, 33. Há dias atrás eu comprei a 24. Dias atrás eu comprei a 24. E nem tem hoje. Eu fui fazer a cotação da minha obra, que é uma obra que eu preciso de muito ferro, 20% de acréscimo no ferro. Eu comprei 5 cargas de cimento, paguei à vista e vou receber só depois do dia 21. Pessoal, falando com o meu irmão, não sei se o Thiago está aqui hoje na videoconferência, não vi ele ainda, nem o Thiago nem a Graziella.
Nós pagávamos num saco de farinha lá na padaria, dias atrás, 28. De 28 foi a 36, de 36 foi a 42, de 42 foi a 50. E hoje nós já estamos pagando quase 55 num saco de farinha. Isso é o dobro do valor, pessoal. O dobro do valor. E daí eu pergunto, como é que isso vai se sustentar? Vocês entendem que não tem como, isso é insustentável. O mercado, ele tende a recolher. Então, eu estou vindo aqui hoje para dizer para vocês, fazerem caixa. Reduz tudo que pode de custo e faça caixa. Porque existem alguns setores que não vai parar. Por exemplo, se já tem obra a longo prazo, tende a não parar. Tende a não parar. Só que o William que ia construir não vai mais. O William que ia construir não vai mais. E daí eu tinha uma obra de 1.000 metros quadrados para fazer. E eu vou recolher o dinheiro. Tem muita gente que vendeu no mercado, por exemplo, já sei de gente que está tomando arroxo no mercado. Por quê? Porque vendeu um imóvel a preço fixo de 150 mil, por exemplo. Só que tudo disparou no meio da construção. E agora? E agora já tem prejuízo. Pessoal, conversava com meu irmão há 3 dias atrás. E disse para ele, cara, tudo que tu tiver nesse momento de investimento material para fazer, material, vou comprar uma máquina nova, vou comprar um caminhão novo, vou comprar qualquer coisa. Eu quero que vocês lembrem do que eu vou falar agora. Lembra do que eu vou falar agora. A cada investimento que tu for fazer, lembra do que eu vou falar agora. Te faça essa pergunta aqui. Eu consegui vir até aqui com a estrutura que eu tenho. Precisa mesmo, nesse momento de oscilação do mercado, eu colocar esse dinheiro para fora? Precisa mesmo? É necessário mesmo colocar o dinheiro para fora? Será que não vale a pena eu fechar as minhas mãos e guardar aquilo que eu tenho? Por quê? Porque digamos que em fevereiro, março, o mercado faça assim. Se o mercado cai em fevereiro e março, quem está capitalizado vai ganhar muito dinheiro. Agora, quem não tiver capitalizado vai simplesmente deixar as barbadas passarem. Então eu quero que vocês ampliem um pouco mais a visão sobre isso. Lembrem, eu não sei se vocês estão anotando o que eu estou falando, eu vejo quase ninguém anotar. Mas algumas regras importantes. Em tempos de crise, quem tem dinheiro passa correndo. Quem não tem dinheiro, porque o bem mais importante no tempo de crise é liquidez, dinheiro líquido, espécie. Não adianta tu ter estoque. Não adianta tu ter um balaio de coisas estocadas. Se não tem quem compra. Se não tem quem compra. Isso mesmo.